Depois de falar das notícias mais importantes da semana, vamos falar então agora daquilo que não tem nenhuma importância, as eleições desse ano. O PSD decidiu lançar Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência numa escolha confirmada depois do presidente da sigla, Gilberto Kassab, avisar pessoalmente o Eduardo Leite de que o nome do partido não seria o dele. Isso importa muito além das fofocas de bastidor, porque não foi só uma decisão de nomes, né? Foi uma decisão de posição política mesmo. Depois da resistência, depois da desistência de Ratinho Júnior no dia 23 de março, o nome do Eduardo Leite tinha ganhado peso dentro do PSD como uma alternativa de perfil mais liberal, mais pragmático, mais técnico, com capacidade de transitar entre setores da centro-esquerda e também da direita. Leite foi a São Paulo, deu entrevistas, inclusive, para este programa, este canal aqui, o Rivo Muito Talks, bom. se colocou na disputa e tentou convencer Kassab de que ele poderia representar esse espaço. Mas Mas o PSD preferiu outra coisa. não queria o espaço. Preferiu agradar a ala interna, parlamentares de direita não alinhados diretamente à família Bolsonaro e os chamados cabeças brancas do partido, que viram em Caiado uma opção mais segura, mais conhecida na gramática de Brasília e menos ousada do ponto de vista eleitoral. O PSD tinha a chance de tentar oferecer ao país alguma coisa parecida com moderação competitiva. Um nome de centro, liberal na economia, menos refém da guerra cultural e mais apto a conversar com campos diferentes. Mas preferiu fazer o que a política brasileira sabe fazer de melhor, que é não criar avenida nenhuma e apenas administrar melhor o mesmo estacionamento ideológico. Uma pena, né, gente? No mérito, é bom dizer, Caiado não é um nome fraco para o PSD e eleições. O governador reeleito de Goiás, com mais de 80% de aprovação no estado, trajetória longa como deputado e senador, e experiência administrativa é muito mais lastro político do que Flávio Bolsonaro desmaiado. Só que experiência não altera sozinha o mapa eleitoral. Caiado disputa em grande medida a mesma faixa do eleitorado conservador, da direita clássica e do antipetismo mais duro. Então, a escolha do PSD não reduz a polarização, ela ajuda a organizar melhor uma das suas metades. No fim das contas, o partido que gosta de se vender como amplo, flexível e pragmático resolveu não ousar nenhum milímetro. Preferiu o cálculo mais velho de Brasília, eleger bancada, engordar fundo partidário, aumentar poder de barganha no Congresso e negociar melhor depois. No entorno de Leite, aliás, a escolha foi resumida como vitória do fisiologismo. Traduzindo do brasiliês para o português, o projeto presidencial parece menos importante do que a planilha de sobrevivência do próprio partido. Se ainda restava alguma dúvida sobre o lugar político que Caiado pretende ocupar, o próprio lançamento da pré-candidatura dele tratou de esclarecer. No discurso ele disse que, se for eleito, o primeiro ato de governo seria conceder uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive a Jair Bolsonaro, condenado e preso. Eu fico em dúvida se esse cálculo político, ele acredita mesmo que ele vai ganhar mais votos falando isso do que perder. Porque, Eu não sei. Porque se a ideia era pegar umas pessoas mais moderadas, né? era a galera... As pesquisas todas indicam que é metade, que o Brasil é bem dividido nesse aspecto, então... E o cálculo não devia ser que quem quer a anistia já vai votar no Flávio? É por isso que eu acho que é uma declaração de intenção, assim, mais do que de algo que ele acredita de fato, é colocar o PSD não como uma candidatura de centro, mas uma linha auxiliar. Eles querem o Flávio. Para mim, o recado que fica é que eles querem o Flávio. Então, mal subiu no palanque, ele já tratou de prestar continência ao eleitorado mais radicalizado da direita brasileira. O Caiado ainda tentou embalar essa ideia como uma pacificação nacional. Ele disse que o Brasil não suporta mais a polarização, é verdade, mas que a anistia seria uma forma de desativar esse processo e virar a página, o que não é verdade, porque aí ia deixar a outra metade do país indignada, enfim. Então, pode ser que essa indicação seja mais para ajudar o Flávio no segundo turno. Eu acho que já está se consolidando aí como uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro.
O problema é que não há nada de pacificador em apagar, por conveniência eleitoral, responsabilidades ligadas à tentativa de golpe de Estado. Pacificação sem responsabilização não é pacificação, é submissão embonecada de discurso institucional. E aqui a coisa fica até um pouco humilhante para o PSD, porque essa postura não revela altivez presidencial, revela dependência política. Ao adotar esse tom, Caiado não se apresenta como alternativa ao bolsonarismo. Ele se oferece como sua linha auxiliar, como uma espécie de candidatura reserva, um puxadinho mais bem arrumado para agradar o mesmo público, com menos motociata e mais verniz administrativo. É quase um novo. Né? Isso. Tá por aí. Mais um novo. Ninguém soltou a mão de ninguém. O novo já não dá mais para entender o que é também, né? É difícil Fica um pouco definir, puxado. ficou meio complicado. E isso é particularmente revelador porque o Caiado tinha material para tentar outro caminho. No discurso de lançamento, ele falou de segurança pública, controle de presídios, combate ao narcotráfico, exploração de terras raras, parceria com os Estados Unidos e Japão, marco de inteligência artificial, educação, reforma política e equilíbrio fiscal. Tinha, portanto, um cardápio ali de temas para tentar se vender como um gestor, como um homem de Estado, como um nome preparado. Mas o que dominou a largada foi, infelizmente, a promessa de anistia. No primeiro minuto de campanha, um assunto central deixou de ser o Brasil de 2026 e voltou a ser a sobrevivência jurídica e eleitoral do bolsonarismo. Ok. É o que já te dito algumas vezes também, é que acho que muitas pessoas que tentam vencer com uma terceira via estão olhando mais para 30, talvez, do que 26, porque é aquela história de não ter mais o Lula. Já deram Lula vencedor 2026, nem precisa botar na rua a campanha, gente. Talvez meio que foi por aí, né? Mas eu também acho que foi um tiro no pé. Eu achei, poderia já marcar uma posição pensando em 2030, Sim, né? exato. Porque se o Leite entrasse, eu acho que nem eles acreditariam que ele venceria, mas é aquela ideia de você vai construindo a imagem. E às vezes tem o azarão, né? Em 2014, quase que a gente teve Marina Silva presidente da República. Olha que loucura. Se o PT não tivesse batido tanto nela, Uhum. o segundo turno teria sido muito provavelmente entre ela e a Dilma. Eles têm feito, eles fazem bastante isso, né? Falando em PT... Falando em PT, O Brasil. lá mesmo, do outro lado do tabuleiro, o presidente Lula confirmou Geraldo Alckmin como seu vice na chapa que vai concorrer à reeleição. Isso também é um movimento muito expressivo da semana, porque mantém de pé uma composição que, desde 2022, tenta funcionar como símbolo de frente ampla e de conciliação institucional e, de certa forma, foi bem sucedida nessa linha. A confirmação veio em meio a uma reunião ministerial marcada pela saída de pelo menos 14 ministros do governo que vão disputar as eleições desse ano. Pela lei eleitoral, quem ocupa cargo no executivo precisa deixar a função até 4 de abril para concorrer, no caso amanhã, justamente para evitar o uso da máquina pública em benefício próprio. Então tem que largar o osso. Entre as saídas, tem nomes importantes como Rui Costa, Renan Filho, Simone Tebet, Marina Silva, Carlos Fávaro, Aniele Franco, Sônia Guajajara e outros. Ao mesmo tempo, Alckmin permanece como vice, candidato a vice, exceção prevista na própria legislação. Isso ajuda a entender o que a semana mostrou com toda clareza. 2026 já começou de verdade. A política entrou naquela fase em que a gestão passa a ser organizada em função do calendário eleitoral, das desincompatibilizações das sucessões estaduais e das composições de chapa. O que se vende como mero ajuste administrativo é, na prática, a engrenagem eleitoral ganhando rotação. E muito provavelmente... E muito provavelmente, se Lula ganhar mais uma vez, muitos voltam também como ministros, né? Marina Silva no ambiente, gente. Voltam. Mas então significa que Geraldão não vem para o Estado, né? Acho que ele não vai querer. Não, é isso. Não vai sair para o Senado. Vai. Será que era um medo de tomar humilhação no Estado que ele já governou por tanto tempo? Não sei se Eu tomaria, acho que mas... tomou gosto pelo jaburu. Mas você acha que tomaria um vareio aqui em São Paulo? Para governo, acho que sim, né? Para Senado, talvez... mas tem o Derrite, né? Quantas vagas são para Senado aqui? Duas. Esse ano são pouco, duas. Né? Deve ser, eu acho que vai ser a Tebet e o Derrite. Será? E aí quem fica? Isso O explica São astronauta? Paulo. O astronauta fica o Marcos Pontes, astronauta, que foi ministro no primeiro. Isso aí, eu acho. Vou confirmar aqui para você. No
No caso de Lula, manter o Alckmin é também manter um sinal ao centro político e ao empresariado, além de preservar uma figura que funciona como ponte com os setores mais moderados, sobretudo aqui em São Paulo. Mas o fato da chapa repetir a fórmula também mostra outra coisa. O campo governista, assim como a direita, também prefere a segurança ali do conhecido. Ninguém está exatamente testando o novo. Cada um ali, à sua maneira, vai cercando o próprio terreno e tentando minimizar esse risco. E é a cara de uma eleição que, a essa altura, né, já começa menos como disputa de projeto e mais como guerra de posicionamento. De um lado, o PSD escolhe um conservador experiente para não desagradar a direita, do outro, Lula repete a chapa para não assustar o centro. Todo mundo falando em futuro, mas o que mais se vê é a administração de medo e repetição desses nomes todos do passado. Ninguém aguenta mais. Você deve ter sido impactada por Pois isso não. no Twitter essa semana, mas assim, Pois longe de mim também defender Luiz Inácio, né? Mas assim, é inegável, todos sabemos da oratória do homem, principalmente em debates. O Barba é bom. Resgataram, não sei se eu devia ter te O mandado. quê? Resgataram um trecho da eleição de 89, porque Com Caiado! que o Caiado começa a falar Claro! meio fora do microfone e o Lula fala: peraí, quando você chegar a 1,5%, a gente Isso. Aí eu te pergunto. O Caiado queria que ele fizesse a pergunta para ele, que o Lula Entendi. fizesse O Lula a faz pergunta. pro Maluf. E o Lula faz pro Maluf, porque era muito mais interessante do ponto de vista Lógico. eleitoral. A chance dele resgatar isso em 2026. Será que o Nossa. Sidônio vai ter essa capacidade? Talvez você de... tenha acabado de dar uma boa ideia para a comunicação do partido. que Gente, costuma quer ser 10% ruim. aqui dessa ideia, hein? Sidônio, tem debate já, hein? Vai vendo. Ah, sou eu? É. Sou eu. E como toda pré-campanha brasileira exige pelo menos uma ideia que parece que tem ter sido redigida durante uma febre alta, a semana ainda nos entregou o Renan Santos, fundador do MBL, propondo separar o Rio de Janeiro do Brasil e recriar o estado da Guanabara. Candidato do TEL, hein? A proposta é transformar o município do Rio numa Mentira. espécie de cidade-estado com mais autonomia sobre orçamento, políticas públicas e segurança. O argumento é que a perda do status de capital federal teria levado o Rio a um processo de decadência econômica, social e institucional. Ele fala em violência, corrupção, saída de profissionais qualificados, deterioração urbana e defende até o uso das Forças Armadas como apoio direto da reconquista da cidade. O detalhe é que tudo isso esbarra em mudança constitucional, aprovação do Congresso, plebiscito e uma série de impactos fiscais e federativos nada pequenos. Mas é fã ou hater? Não entendi exatamente. O problema é que o pessoal continua, assim como os velhos políticos continuam, o pessoal continua fazendo campanha política achando que as leis É um império, né? é condomínio. Quando eu for eleito imperador, eu O vou... síndico do condomínio quer mudar o nome da rua do condomínio. Aí fica Isso. puxado, gente. Não é ele que tem o poder de mudar isso. Será que tá errado? Continua, desculpa. Foi um espasmo. Um Tourette. É. Mas a essência desse episódio não está na viabilidade jurídica, que é remotíssima. Está no sintoma político. Num país que já tem dificuldade de governar o que existe, sempre aparece alguém querendo reorganizar o mapa, refundar a república, reconfigurar a federação ou inventar alguma solução mágica para problemas que exigiriam, na verdade, gestão, seriedade e muito mais trabalho. Cansa muito. É aquela lógica do marketing de nicho. Como é difícil apresentar uma agenda consistente para um país inteiro, basta lançar uma bomba retórica, criar ali um burburinho, uns cortes na internet, dominar a timeline e fingir que isso é o quê? Um grande projeto nacional. Com o Supremo, com tudo. Opa! Né? Então, no meio de uma semana em que o PSD, o PT, governadores e ministros começam a definir as posições reais para 2026, o MBL resolve entrar na festa com uma espécie de independência do Rio de Janeiro. É o tipo de ideia que não organiza o país, mas ajuda a explicar por que o debate público anda tão desorganizado, né? Talvez esse seja o retrato mais honesto aí do começo dessa corrida eleitoral. De um lado, os partidos grandes demais para usar, do outro, candidatos pequenos demais para ter uma responsabilidade, embora o Renan tenha 24% de intenção de voto entre os jovens. Né? Muito Eu impressionante. não sabia nem quem era até o programa passado. Ah, mas é que o MBL pega essa faixa. Pega né? bem, Pega O mesmo. jovem de 24 anos hoje é o que se manifestou com eles no impeachment, né? No meio disso tudo tem esse eleitorado exausto tentando encontrar alguma coisa que pareça um projeto de país
mas recebendo em troca ou mais dos velhos de sempre, Uhum. ou delírio federativo em embalagem de meme de internet. Eu sei que a gente gosta de falar e tem um fundo de verdade que o país está exausto, mas não parece, né, exausto, porque é Que a gente muito não encontra muitos complexo. cansados. É, A nossa bolha não é essa. Mas é desesperador. cansativo.